café da tarde eu vou contar pra vocês a minha experiência de me mudar para a Europa, né, mais especificamente na Alemanha. Como rolou esse rolê inteiro. Vou contar pra vocês como foi, né, desde o começo, o porquê que eu decidi me mudar, como é que tá sendo essa experiência. Eu tô morando lá já fazem quase 2 anos, então eu vou contar pra vocês como foi esse processo todo pra me mudar pra lá. Tudo começou quando eu estava me formando na minha faculdade de Publicidade e Propaganda, aqui na SPM em São Paulo. E aí eu sempre tive vontade de me mudar e de morar fora do Brasil. Então, desde o ensino médio, desde a escola, eu já queria ter feito minha faculdade fora, mas minha mãe não quis. Então, quando eu terminou minha faculdade, eu já falei assim: mãe, estou indo embora. Brincadeiras à parte, eu sempre quis morar fora, eu sempre tive essa vontade de ter essa experiência fora do Brasil. Então, quando terminou minha faculdade, eu já comecei a pesquisar, assim, países, qual seria a melhor opção, o que faria mais sentido. E aí, na verdade, eu comecei a estudar alemão, não porque eu sabia que eu ia me mudar pra Alemanha, mas porque minha avó, ela nasceu na Alemanha, então eu não sei porquê, eu sempre tive uma curiosidade de estudar a língua, de saber a língua, e tive muita curiosidade da história da Alemanha, enfim. Eu não sei porquê, não me perguntem porquê, né, provavelmente é influência da minha avó. Aí eu estava procurando, eu já sabia que ia ser na Europa, porque o custo de vida lá, comparado com os Estados Unidos, comparado com outros países, é um pouco mais em conta, é um pouco mais fácil para imigrar. Então eu já sabia que eu queria ir para a Europa, só que eu estava pesquisando diferentes países. E aí eu comecei a fazer aula de alemão e eu falei assim, por que não, né? Por que não me mudar para a Alemanha? É um país que eu tinha escutado muito bem sobre economia, sobre a qualidade de vida. Este café já está frio. Mas eu tinha escutado falar muito bem da Alemanha no geral. E aí eu, por que não, né? Aí eu comecei a pesquisar cidades na Alemanha. E assim, a primeira de cara que eu vi foi Berlim. Na verdade, eu fui pesquisando por tipos de cursos lá que fossem em inglês, porque meu alemão não é tão bom pra fazer uma faculdade em alemão. Então tinha que ser um curso em inglês e tinha que ser, né, numa cidade legal, um curso que eu tivesse interesse. Eu fiquei, na verdade, entre duas opções. A BSBI, em Hamburgo, que tinha um curso que eu queria fazer, e a UE Germany, que foi a faculdade que eu acabei escolhendo, que fica em Berlim, no curso de Communication Design. Aí, quando eu decidi o curso, quando eu decidi a faculdade, eu fui lá ver os requisitos, tudo certinho, fui ver o que eu precisava para aplicar para a faculdade. Então, pelo que eu me lembro, se vocês quiserem, depois eu posso colocar a lista aqui dos documentos que eu precisei. Mas, se não me engano, foi tipo um certificado de inglês, que pela faculdade que eu fiz, que uma faculdade privada, né, eles não precisavam tipo de inglês, como é que é o nome? TOEFL, tipo nada... podia ser uma dessas provas, mas podia ser também uma do Duolingo, que você fazia online e era super de boas. E aí, só pra comprovar o seu inglês, que eu acabei fazendo esse, você precisava também, né, o certificado de conclusão da sua faculdade. Depois você precisava, quando você passasse, depois pro visto, você precisava de uma conta bloqueada, que é um dinheiro que você junta numa conta. Ou você também tem a opção de ser patrocinada, né, pelos seus pais ou pelo responsável financeiro. Era o de inglês, conclusão de curso, histórico escolar, essas coisas básicas. E portfólio, porque o meu curso foi de Communication Design, então eu enviei um portfólio para eles que eu tinha, dos trabalhos que eu já tinha feito antes. E aí foi uma loucura, gente, foi uma loucura, porque no dia da minha banca da faculdade, no dia seguinte, no dia anterior, eu escrevi no meu journal, né, que eu tenho um journal de, tipo, manifestação. Não é manifestação, mas eu escrevo, tipo uma manifestação. Eu escrevendo, tipo, como ia ser meu dia no dia seguinte. E aí eu escrevi no meu journal, tipo, vou receber uma ligação da tal faculdade da Alemanha falando que eu passei. E também vou tirar 10 no meu TCC. Eu, tipo, assim, super, né, ai, como é que é a palavra? Super humilde eu. Aí no dia seguinte, de manhã cedo, eu recebo uma ligação com o DDD da Alemanha. Eu, oxe, o que é isso aí? Aí eu recebi a ligação, né? E aí fiquei sabendo, me contaram que eu tinha passado e que eu tinha recebido uma bolsa também
pra ir lá pra Alemanha e tal. Então, tipo, já fiquei, meu Deus do céu, passei. Aí eu fui contar pra minha mãe, tipo, o quê? Como assim você... Aí eu falei, né, passei, mãe, passei. Aí minha mãe, passou onde, filho? Você nem apresentou sua banca do TCC? Eu acho que era... Passei na faculdade, né, na SPM. E aí, eu, não, mãe, passei na Alemanha. Ela ficou em choque. E aí nesse dia também, tipo, na minha apresentação, né, na minha banca do TCC, também tiramos 10 do trabalho. Então foi assim, um dia super de emoções e foi um dia muito legal. Só que eu terminei minha faculdade em dezembro, né, de 2022. Isso. Terminei minha faculdade em dezembro de 2022 e eu só passei só pra setembro de 2023, que era o semestre de verão, né, lá. Não, semestre de inverno, que era o semestre de inverno que eu passei só pra 2023. Então eu tinha metade de um ano pra me preparar, organizar as coisas certinhas, eu comprei minha passagem, tava tudo certo. Questão de residência, como foi? Eu achei uma residência estudantil, chama Neonwood. Provavelmente, se você tá indo pra Berlim, se você tá procurando uma residência estudantil, você provavelmente vai achar essa, que foi uma residência que eu fechei antes de chegar lá, né? O que foi muito bom, porque quando você tá aplicando pro visto, eles já pedem sua comprovante de residência, tal. Então, foi muito bom, porque antes de eu ir, já tinha uma residência lá, né, de 6 meses. Então, antes de ir, eu já fechei essa residência. Aí, esses 6 meses até chegar lá, foi meio que me preparando e vivendo minha vida. Enfim, curtindo o Brasil um pouco antes de eu ir. Aí, né, indo pra lá, minha mãe foi comigo pra me ajudar a me mover, me mudar pra Alemanha. Ela foi comigo, foi super legal. A gente foi em agosto, no meio de agosto, e minha faculdade ia começar em 1º de... né, teoricamente ia começar dia 1º de setembro, mas acabou demorando umas semanas, porque as primeiras semanas é tipo Welcome Week das faculdades. Então acabou que eu fiquei tipo um mês pra me acomodar lá na Alemanha antes de começar minhas aulas. E aí, basicamente foi isso, gente. O meu curso foi de Communication Design. Eu vou fazer um vídeo só falando do curso, porque tem pontos que eu não gostei, tem pontos que eu gostei. Então, eu ainda não vou falar muito a fundo sobre o curso em si. Foram 3 semestres. Terminei agora em fevereiro de 2025. Então, agora que eu terminei a faculdade, estou à procura de um emprego. E também esse é papo para outro vídeo, que eu posso contar como está sendo essa jornada, principalmente não falando muito bem alemão. Agora estou neste momento de pós-curso e procurando um emprego lá. Eu tirei o meu visto, eu tinha o visto de estudante, né, quando eu me mudei. E agora, para quem estuda lá um ensino superior na Alemanha, eles dão um visto de 18 meses, que você pode tirar depois que você se gradua, de procura de emprego, chama Job Seeker. Então, é muito legal isso que a Alemanha incentiva, né, as pessoas que se graduam lá e que têm um ensino superior a ficarem na Alemanha e procurarem um emprego, que é justamente a mão de obra qualificada que eles buscam, né? Então, eles dão esse incentivo aos estrangeiros que se graduam lá na Alemanha. Então, é isso. Quando eu agora estou visitando a minha família no Brasil, por isso que eu tô nesse fundo muito tropical aqui agora. Mas quando eu voltar lá pra Berlim, eu quero gravar vários vlogs pra vocês da minha rotina, de como tá sendo. Eu sou designer gráfica, sou dançarina, então eu tô indo em vários eventos muito legais que eu quero mostrar pra vocês. E também eu quero que vocês, se vocês estão querendo se mudar pra Europa, se mudar pra Berlim, ou tem curiosidade mesmo em saber como é que é a vida lá, porque eu tinha muito, mesmo antes de saber que eu ia me mudar, eu tinha muita curiosidade de saber como é que é a vida, como é que é o estilo de vida lá. Podem comentar aqui que eu gravo pra vocês. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.